E aí pessoal, beleza? Sou o Marcos, autor de 5 livros, aqui a gente fala sobre abstinência e dependência química. Eu quero fazer rebotes dos vídeos, né? Vocês que não são membros não assistirão, porque eu fiz 2 vídeos exclusivos para membros, pois são vídeos muito sensíveis, mas eu vou trazer o assunto aqui, então vocês saberão do que se trata, tá? E é um rebote, né, para quem é membro, saber a sequência do que eu estou compartilhando, que realmente tem um propósito muito maior do que as minhas dificuldades, né? Como eu compartilhei. E eu vou externalizá-las aqui para vocês. Antes eu vou te convidar para se inscrever no canal, caso você não tenha se inscrito ainda. Te convidar para ser membro, caso você queira, né? R$5 por mês, você contribui com o meu trabalho, esse também é meu trabalho. Você tem acesso a vídeos que eu subo só para membro, depois ficam abertos para público. E alguns específicos, são poucos ainda, né? Que são só para membros. Mas, obviamente, todos os assuntos, eles também estão aqui compartilhados. Aqui ali eu trago alguns detalhes diferentes. Se você quiser comprar os meus livros, são 5 livros publicados, você coloca Fábio Marcondes Livros no Google, que aparece as grandes livrarias. E eu tenho um livro narrado por mim mesmo, meu primeiro livro, 30 anos fudeu, você encontra na tocalivros.com. É um audiolivro onde eu narrei e se transformou no audiolivro e tem inclusive em app. Pois então, né, deixa eu só contar o que eu fiz nos vídeos. Eu fiz um vídeo muito longo, trazendo a minha insatisfação, né, no aspecto eu me sinto muitas vezes insuficiente, né, principalmente nos aspectos profissionais, né, onde eu não consigo uma renda, um valor, né, que seja suficiente, mas isso também já entra em vários níveis de reflexões, porque muitas vezes eu quero ter um padrão de, sei lá, 50 mil e não ganho isso, né? Então, são reflexões que têm que ser feitas, né? E as insuficiências onde mais me machuca, principalmente em relacionamentos sexoafetivo-libidinosos, né? Eu já fiz alguns vídeos que estarão aí nas sequência, e fica fácil de entender o que eu quero dizer, porque eu realmente não consigo exercer uma continuidade em relacionamentos. E isso é muito triste, cara. Eu fico muito triste, me sinto muito sozinho, né? É uma coisa meio chata. Então, perco grandes oportunidades, grandes amores e me sinto muito infeliz nessa área. E a outra e última, né, são as insuficiências em convívios familiares. Às vezes eu gero muitas preocupações às pessoas que me amam, mesmo sem o uso de álcool e drogas, né, mesmo com infinitos conhecimentos, mesmo fazendo uma série de coisas. Muitas vezes eu me vejo, né, sendo uma pessoa que traz mais conflitos do que alegrias, mas talvez sejam as minhas exigências comigo mesmo. Então eu trouxe tudo isso nesses vídeos, né, só que aí, obviamente, eu tava muito sentido, chorando, né, com muito desespero, e eu fiquei o dia, né, hoje é segunda-feira, dia 15 não, dia 13, hoje é dia 13 de maio, segunda-feira. Eu passei um dia bem difícil, mas eu fiz 2 atendimentos agora que realmente reforçam o porquê que eu tô aqui, né? E é isso que eu quero conversar com vocês. Eu tô tentando, de alguma forma, também não sei, na verdade eu não sei o que vai acontecendo comigo, né? Eu vou sentindo coisas, eu vou vivendo coisas e começo a produzir coisas, né?
apoiando o celular junto pilha de livros e xícara, tá o meu computador e um caderno. Eu abri um caderno novo para escrever. Eu tô trazendo uma série de coisas bem íntimas, bem novas, assim, porque novamente eu senti esse chamado. E eu tô tentando desconstruir uma relação que fica muito ligada à questão do uso, né? Mas é de suma importância entender e viver algumas coisas. Inclusive eu quero fazer alguns reforços aqui com vocês. As realidades, né, que já existem na praça, elas são muito importantes porque realmente são muitas as verdades ligadas ao vício e em alguns momentos os aspectos de internação, a seriedade que existem em grupos de 12 passos ou qualquer outra comunidade, entre diversos níveis, né, de trabalhos psiquiátricos, psicológicos, psicanalíticos, terapêuticos, técnicas, coachings, xamãs, etc. Sendo de bem, né, com um propósito em cima de diversos níveis de conhecimento, são de suma importância. E eu tenho todos esses conhecimentos. Eu falei na primeira sessão que eu fiz que eu trago uma série de reflexões muito mais amplas, mas o que eu vivi foi totalmente engessado, né, de protocolos. E, obviamente, isso faz parte em amadurecer, né? Hoje eu estou com 41 anos, muitos estudos, né, que acabam fazendo com que eu enxergue coisas novas, né? Experimentações também que eu tenho feito sendo eu o meu objeto de estudo, né? Então eu tenho infinitos ensaios assim onde eu estou constantemente estudando, experimentando, vivenciando coisas dentro de um alicerce seguro, dentro de uma edificação que me mantenha, né, funcionando e vivendo bem. Mas é realmente importante executar uma série de coisas muito específicas quando a gente fala de vício em álcool e drogas. E eu tenho me questionado muito sobre o meu trabalho. Eu tenho muitas frentes, né? Então, o trabalho terapêutico poderia ser o meu core business, onde eu consigo fazer um giro, mas a minha origem ela é completamente intuitiva, instintiva, empírica, junto o trabalho de escrita, né? É um trabalho filosófico. E aí, isso foi ainda colocado com as artes plásticas, né? Em cima de uma romantização, poetização, uma dramatização. Então, o meu trabalho ele é muito sensível, né? No aspecto de expansões a diversos níveis de conhecimento. E foi agora no último atendimento que eu fiz, que eu, de novo, senti, né? Antes, eu fiz um vídeo que também tá só para membro, desses dois que eu compartilhei, porque eu parei um pouquinho para responder, tinham quase 30 comentários, ou tá mais, não sei, no YouTube, que eu não tinha respondido ainda. E então eu vou executando todas as coisas que tem que ser feitas. Em contrapartida, eu o tempo inteiro me questiono, né? Tenho dúvida se é isso que eu tenho que fazer, se eu sou bom, né? Se eu tenho real conhecimento, o nível de seriedade que é o trabalho, né? Então eu fico realmente em conflito, porque um dos conflitos que estão nos vídeos que eu estou mencionando é que eu consigo ser suficiente no aspecto de trabalho, mas muitas vezes eu sou insuficiente no aspecto de paternidade, conforme eu acho que tenho que ser, né? E até mesmo um parênteses curioso, né? Eu tava conversando com essa pessoa e nós falamos, é uma pessoa que cresceu na rua também,
Porque existe um universo diferente, né, de quem cresce na rua. Na rua, sim, que eu falo, cresceu na rua dos anos 90, né, skate, música, existia uma atmosfera diferente. E, e aí, posteriormente, as baladas, né, os prestígios, enfim. E aí a gente conversando sobre algumas realidades nos aspectos de paternidade, existem realmente pessoas que, poxa, é até difícil isso, eu não cheguei a viver isso, né? E espero que eu não viva isso. Eu me esforço constantemente para poder, independente das dificuldades, me manter sem o uso de álcool e drogas, né? Porque é algo que realmente pode impactar. Então, me manter sem o uso, sem tirar a vida, né? E sem ficar deprimido. Tanto que as minhas condições em operacionar tarefas, elas são de suma importância e nem eu sei como eu consigo executá-las, né? Independente do meu estado. Às vezes eu faço em lágrimas, né? E uma angústia horrível e faço. E não sei como. Talvez eu saiba porque há muito tempo eu venho executando, então hoje eu consigo executar de uma forma mesmo sofrida. Mas existem realmente alguns pais que vivem coisas realmente difíceis junto aos seus filhos, né? Então, desde agressões verbais, físicas, ausências reais, né? Uso, né? Abusos de todos os azares. E eu não cheguei nem perto de nada disso. As minhas cobranças é porque eu sei como eu sou de uma forma amorosa, conectada, presente. Em alguns momentos eu não consigo estar assim e eu me culpo, né? E nossa, eu me sinto como insuficiente. Então, é um trabalho que está muito mais em conseguir suavizar a minha própria cobrança do que propriamente o que é vivido, né? E aí no trabalho, nessa conversa de hoje, ele me mostrou que não importa o que aconteça comigo, né? Não importa como eu esteja, não importa o que eu viva ou não viva, eu realmente estou sempre pronto e tenho reais conhecimentos que já foram compartilhados aqui em diversos vídeos, né? A gente tem aí uma sequência de vídeo que eles vão encaixando um no outro. Então a gente está passando por um momento onde eu estou, né, com desafio, sofrimento, e é o que está sendo compartilhado, né? Mas é interessante porque naquele momento eu realmente me vi muito capaz, né? E a resposta é da pessoa, uma pessoa que tem uma experiência muito grande, né? Eu não vou entrar em detalhes porque é particular e, obviamente, mesmo sem saber quem é e tal, é que as histórias elas são muito parecidas, então pode pensar que é qualquer pessoa, mas enfim, uma pessoa que tem uma experiência já há longos anos, mais tempo do que eu, né? Uma pessoa mais velha, experiências com internações, grupos, enfim, uma série de coisas. E eu disse pra ela, eu falei, cara, você tem experiência disso, você tem experiência disso, você tem experiência disso. Cara, eu não tenho nada pra te falar, nada, nada, nada. Não vou pagar sapo nenhum porque tu sabe. O que nós temos para trabalhar é tentar encontrar, né, algumas origens aí que talvez não foram bem trabalhadas e encontramos, onde inclusive nada do que você começar a entender e compreender vai ter diferença, né? A diferença é que você, conhecendo as origens, associando, entendendo melhor o que está acontecendo, você pode ter menos sofrimento. E aí entraram também outras questões muito práticas aos aspectos de fissura, né? Porque, cara, tem muitas diferenças. Eu tenho falado isso com todo mundo e eu acredito muito nisso. É importantíssimo entender que existem muitas coisas, né? É de suma importância todas as metodologias, os protocolos, experiências clínicas, aspectos científicos medicinais,
dinâmicas, didáticas, tudo é importantíssimo. Mas ainda assim, mais importante é a sensibilidade da individualidade, né? Esse é um ponto, cara, que para mim fica cada vez mais claro. E aí entra realmente algo que eu tenho, que é conseguir realmente entender, né, a individualidade de cada um e juntos, né, fazemos ali uma tarefa onde a pessoa vai encontrar o que para ela de repente funciona. E mais do que isso, havendo necessidade, extensões complementares de diversos profissionais, de diversas áreas, né? A gente precisa realmente deixar a missa com o padre, então, complemento psiquiátrico, complemento nutricional, complemento de todas as importâncias, né? Mas o conteúdo latente, né, ao processo da trama complexa, finita e infindável, isso fazemos juntos, né? Mergulhamos juntos, e inclusive uma série de questões práticas para não usar, né? Ou para parar de usar, né? Quando isso é um ponto onde precisa ser trabalhado. Não havendo mais isso, a gente vai para uma outra área. Então essas coisas elas reforçam, né? E eu estou compartilhando isso com vocês novamente, sem saber muito bem o porquê, mas é uma chama que me move. Talvez até um cuidado junto a vocês, né? Eu tô vivendo um desafio muito grande, né? Um aspecto íntimo e particular que envolve separação, questões financeiras, as minhas frustrações, né? Inclusive algumas experiências que eu tenho. E constantemente eu entro em diálogos comigo onde, puta, cara, não vai. Ou nossa, e o que será que de repente eu posso fazer? Não, eu tenho que fazer isso, sabe? Como eu sempre falo, que bom que existem diversos tipos de pessoas, né? Eu estou aos que se identificam, traduzem para suas verdades e criam assim seus próprios caminhos. E o fato de eu repetir também que eu sou um cara falho, cheio de erro e não sou dono de nenhuma verdade, está sendo vivido constantemente por mim. Então algumas falhas e alguns erros que eu tenho cometido, eles fazem com que eu me questione se realmente eu deveria estar aqui. E aí são vocês, né, que mostram que sim, eu estou aos que se identificam. Então aqueles que se identificam, né, com essa minha explosão de experiências, de estudos, convívios, etc., competem os que se identificam, né? Onde eu não for suficiente, inclusive no aspecto de trabalho, outro pode ser, o outro pode complementar, né? Mas isso traz um conforto. Eu realmente não sei como as coisas vão seguir daqui para frente. Eu tenho repetido isso desde o ano passado, né? E eu tenho continuado com isso. Só para ficar claro, assim, né? Eu estou fazendo terapia familiar com meu pai, além da minha própria terapia, e eu conversei com meu psiquiatra, inclusive eu chamei um outro psicanalista que eu fiz por muito tempo. Eu peço, né, ajuda e tenho dito, né, cara, eu tô sofrendo muito, tá muito maior do que eu tô acostumado, né, mas muito maior também estão as minhas práticas, mas tá sufocante. Então eu tô vendo quais serão as medidas que talvez eu consiga fazer para mim, talvez um período medicamentoso novamente, não sei, se tiver possibilidades, estou disposto. As minhas práticas diárias, elas continuam sendo feitas. O grande ponto é que tudo continua sendo feito, né? E o mais frustrante nisso tudo é ter o encontro, né? Eu estou vivendo um aspecto hoje de rejeição, que eu sei as origens.
eu já ressignifiquei, eu compreendo, né? Só que ainda assim, esse é um grande paradoxo no trabalho investigativo do sentimento. Por mais que eu tenha acesso, que eu recicle, que eu viva, que eu consiga transformar, ele não é suficiente. Não é um transformador suficiente. Ele vai apaziguando uma dor maior, né? O problema é a não conquista de um novo prazer que poderia substituir uma realidade de interpretação ou representação que eu tenha dado a possível associação de rejeição. Então, muitas vezes, possuir entendimentos e compreensões não resolve de fato. E eu estou praticamente nesse looping, né? Tudo bem, essas coisas vêm daqui, elas estão trabalhadas, mas eu não estou conseguindo avançar, né? Eu fico ainda ali reverberando com total ciência do que está acontecendo, né? Distinguindo, inclusive, mas eu não avanço, porque também entra quase que num nível onde precisa ser atualizado, né? Ou resetado, para que então algo novo seja feito, né? E essas coisas, elas estão realmente difíceis. Então todas as áreas, elas vão começar a entrar nesses níveis de conflitos, né? O trabalho é uma delas. Eu estou aí tentando publicar o meu 6º livro, eu já vi que eu não terei condições, é uma frustração, é uma insuficiência, né? Mas são só momentos. O que eu quero realmente deixar marcado com todas essas insistentes exposições é a necessidade em continuar, né? Até mesmo sem massificar tanto o aspecto do uso, mas muito mais da existência, é entender que, cara, às vezes não vai mudar, mas se você continuar tentando, né, executando como eu tenho feito, as coisas vão melhorando. E eu estou me sentindo melhor, né? Hoje essa pessoa me agradeceu muito, eu falei, cara, eu que te agradeço, porque você ativou novamente a chama que eu tenho dentro de mim em realmente ter nascido para fazer isso. Todo dia eu me questiono, todo dia eu acho que eu não sou a pessoa certa para fazer isso. Não importa quantas vezes os meus professores do curso de psicanálise me chamaram para trabalhar na clínica deles, quantas vezes o psiquiatra que trabalha comigo fez indicação de pessoas que vão com ele e ele indica para vir falar comigo e trabalhar comigo. Não importam quantos comentários amorosos, inclusive alguns com discussões construtivas, entre diversas pessoas que apareçam dizendo, cara, que legal, me identifiquei. Mesmo que eu tenha constantes respostas, eu ainda me questiono, porque no meu íntimo, muitas vezes, dentro de todas as inseguranças que eu tenho, por eu ser insuficiente muitas vezes aqui nos bastidores, no aspecto de relacionamento sexoafetivo, libidinoso, com uma companheira, um relacionamento, onde eu peco em falhas que se apresentam de formas diferentes e falo, caramba, de novo. Ou em dinâmicas familiares que muitas vezes se enroscam de novo por minhas falhas. Ou a constante falta de capital, né? Então, é como se para que eu exercesse algo eu tivesse que ter tudo isso bem resolvido, né? E talvez a grande coisa que eu traga aqui são verbalizações do que muitas pessoas vivem e muitas vezes não conseguem dizer, né? Eu tenho me apegado a isso. Porque às vezes as problemáticas que eu trago, elas são problemáticas que muitas pessoas vivem, né? Que eu, por ser artista, escritor,
eu acabo romantizando tudo. É uma dramatização completamente de cunho artístico, né? A arte numa proporção bem intuitiva. Então eu vivo isso de uma forma muito intensa, né? Porque todas essas coisas, elas são comuns em diversas pessoas, em diversas áreas, mas para mim ela tem um peso, né? E aí quando eu tô atendendo ou quando eu tô conversando com alguém e aí elas falam as mesmas coisas, eu falo, mano, me identifico total, velho, eu fiz isso, eu faço isso, mano, a literatura tem isso, mano, a pesquisa tem isso, mano, os grupos tem isso. Mano, e o cara, caralho, eu falei, caralho, eu falo, mano, aí eu falo, velho, até hoje eu sofro com isso, velho, mas meu irmão, já consegui fazer isso, velho, e aí o bagulho é melhor. Vai entrando numa atmosfera diferente, tá ligado? Então essas coisas, elas vão trazendo uma certeza em continuar. E a certeza em continuar é para que vocês também continuem, sabe? Eu preciso de vocês, eu tô sentindo cada vez mais que eu realmente preciso de vocês. Eu realmente não sei porque eu insisto tanto nisso, né? É algo muito mais forte do que eu, que começou em 2010, quando eu comecei a escrever. E a minha esperança é que realmente, aos que se identificam, consigam viver bem, sabe? E tá ficando cada vez mais forte como saber que vocês estão bem me fortificam. E é interessante porque quando essas identificações de resiliência, cara, e são identificações, cara, em temas reais, cara, de tirar a vida, mano. É que quando eu falo com as pessoas, mano, é tão engraçado, eu já dou o papo reto e falo, mano, tu já fez isso, caralho, então o bagulho é isso. É até engraçado, tá ligado? Porque é um bagulho que, mano, não é uma coisa tão simples de ser falada. Eu falo como se fosse algo muito simples, mano. Eu falo, mano, tá, quando que você teve isso? Você fez isso aqui, então beleza, aí então você já fez isso. Aí o cara vai falar, não, isso eu não fiz ainda. Eu falo, então beleza, então fica ligeiro nisso, porque, mano, agora pode acontecer isso, velho, tá ligado? A gente vai botando, eu até usei uma expressão, como é que foi? Eu falei, é uma estratégia de infantaria. Eu falei, meu irmão, a gente tem que fazer uma estratégia de infantaria, velho, o bagulho aqui é isso, velho. Ai. Porque são coisas que depois, quando baixa um pouco essa intensidade, cara, talvez seja muito difícil entender essa intensidade, que essa intensidade é uma intensidade de desespero, velho. O desespero, quando bate na questão de uso, ela já é uma consequência de diversos outros sintomas, tá ligado? E essa desconstrução que é realmente o grande ponto de ser trabalhado. E quando consegue dar um flip nisso tudo, né, independente das questões cíclicas, elas vão trazendo melhorias em todas as áreas. E as áreas fundamentais para mim hoje é a paternidade, cara. Então eu consigo viver momentos bons, eu consigo viver as qualidades que eu exijo que eu tenha, né, que eu coloquei como determinante, que eu entendo ser de qualidade. Assim como eu almejo, né? Hoje eu já tô entendendo que é bom eu ficar sozinho, mas a falta de uma estrutura própria, né? Uma autonomia financeira, a vida compartilhada com uma pessoa, cara, essas coisas elas me geram um buraco no peito, né? E é uma das coisas que eu falei, cara, você tem que aprender a viver sofrendo, né? E transformar os momentos para que eles sejam prazerosos e alegres em alguns momentos. E eles são. Então é isso, minha chama ela tá ativa, oscilante, mas ativa. E a gente vai continuar, tá? A gente vai continuar. Eu tô falando isso porque os vídeos que eu tenho feito ultimamente, daqui a pouco eu engato de novo em umas temáticas aí um pouco mais legais. Mas eu tô me dando esse momento também de compartilhar a sensibilidade, porque tem várias coisas aí já compartilhadas e eu acho importante mostrar fraquezas, dúvidas. Eu acho que falta realmente uma exposição de verdades, sabe, mais sensíveis e sutis, mesmo que elas talvez sejam mal interpretadas, né?
que é um dos grandes conflitos que eu tenho quando eu me exponho. De qualquer forma, cara, a gente continua, não são vídeos de despedida, tá? São vídeos de transparência, de uma transição muito ácida, mas sim é uma transição. E é isso, chega, não tem mais nada pra falar não, já falei demais. Beleza? Mas então ficamos por aqui, se quiser falar comigo, tem os meus contatos. Se quiser mandar uma pergunta ou sugestão, fica à vontade. Valeu?